Convido a todos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 23. Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 23. Diz assim o texto sagrado: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou eles puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Feche seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para agradecer as Sagradas Escrituras que chegam até nós, numa língua entendível, no português, e agradecemos imensamente pela tua palavra lida agora na noite. Peço a ti que aplique-a em nossos corações, que os nossos corações estejam contritos, quebrantados e prontos a se tornarem solos férteis à tua palavra. Peço também que eu possa ser encontrado pregador fiel, obreiro fiel, manejando bem a palavra da verdade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou o que realmente contamina uma pessoa? E eu não estou falando de vírus, como vivemos, uma pandemia recentemente, ou bactérias, nem alimentos que às vezes deixamos de lavar e que podem estar contaminados e nos levar mal à saúde. Eu estou falando de algo muito mais profundo, algo que você talvez sinta, mas muitas vezes não consegue identificar. O que contamina o seu coração, a sua mente ou até os seus relacionamentos é algo que vai muito além do que uma simples infecção física ou algo visível, mas afeta diretamente quem você é e como você vive. Vivemos em uma época em que estamos excessivamente preocupados com o externo, o exterior. O que consumimos, o que vestimos, o que é apresentado nas redes sociais, nós rapidamente acreditamos que aquilo é a verdade. E o conceito de contaminação está ligado diretamente a cuidados que nós devemos ter em nossas escolhas diárias. Somos ensinados a filtrar o que entra em nosso corpo. Nós somos ensinados a filtrar o que entra na nossa mente e até mesmo nos nossos círculos sociais para evitar aquelas pessoas tóxicas que nos prejudiquem. Ou talvez você esteja pensando, mas eu já sei que se eu não tomar cuidado com o que, como eu vou fazer as coisas ou com as pessoas com que eu me relaciono, eu sei que eu vou acabar me contaminando. Essa é uma visão popular da nossa sociedade moderna. E eu não estou dizendo que isso não tem o seu valor, que isso não tem a sua verdade. Mas existe uma verdade que mostra uma contaminação
mais profunda. E se, por acaso, aquilo que entra não for o que contamina, ou seja, o externo, o que nós vemos, não for verdadeiramente o que contamina ou aquilo mais importante, aquela ênfase da contaminação. Vivemos em um mundo cada vez mais preocupado com a imagem, com a aparência de estar bem. Nós vemos isso nas fotos, nas redes sociais. Mas essas coisas, elas não revelam, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a realidade do nosso coração. O que está por dentro de verdade, o nosso coração, ele vai se revelar cedo ou tarde. Para aqueles que creem em Jesus, a questão não está simplesmente no comportamento externo, mas no coração que é descontaminado pelo próprio Senhor. A verdadeira pureza, ela começa dentro de nós e vai para fora. Ela não começa de fora e vai para dentro. Como é que será diante disso, então? Eu pergunto, e é uma pergunta para mim e para vocês, que está a nossa mente e o nosso coração diante dessa realidade. O que tem saído de mim para o mundo externo e que tem revelado ações, que tem revelado aparências, ou que tem revelado algo que não é, ou que não é correspondente à pessoa de Cristo, ou à pureza de Cristo. Será que nós estamos com esse coração? É isso que nós veremos no Evangelho de Marcos hoje. Como a gente já tem visto, Marcos, ele tem escrito, principalmente, a ênfase dele, capítulo 1, versículo 1, para mostrar que Jesus, o Messias, o Rei prometido, o Filho de Deus, veio. E todo o desdobramento que, quando esse plano entrou na história, teve. Jesus Cristo, ele é aquele que chama discípulos, ele convoca esses discípulos a estarem perto dele, para se arrependerem dos seus pecados, porque o reino de Deus é chegado. Vimos isso no capítulo 1. Capítulo 2 continua ainda, Jesus indo, buscando mais discípulos, convocando mais discípulos, agora pessoas que eram vistas como impuras na sociedade, pessoas sem jeito, mas que Jesus, ele convoca ao arrependimento. Essas pessoas respondem sim ao convite e se relacionam com o Rei Jesus. Nós vemos agora no capítulo 3, que Jesus, dentre os discípulos que estão seguindo ele seleciona 12, e ele mesmo escolhe esses 12, e esses 12 agora vão andar próximos de Jesus, e à medida que andam próximos de Jesus, vão se relacionando melhor e compreendendo mais que Jesus é o Messias prometido, mas eles ainda não compreenderam totalmente. Então Jesus vai no capítulo 4 mostrar uma parábola, e lembre-se, nessa parábola que nós vimos, a parábola dos solos, ou dos corações, que nós vimos vários tipos de corações, vai mostrar que um coração é aquele que está frutífero para o reino de Deus, o coração contrito e quebrantado. E é isso que Deus, ele procura em nós, é isso que a palavra de Deus, ela procura para florescer em nós. Finalmente vamos chegar no capítulo 7 e ver que Jesus, ele comissiona, ele chama esses discípulos para uma tarefa especial de pregar o Evangelho, de ir e pregar o Evangelho, e toda a atenção é dada ao Evangelho, porque Jesus diz, olha, vocês não vão se vestir muito luxuosos, vocês vão apenas com a sandália, vocês não vão levar alimento, enfim, uma série de coisas que poderia tirar a atenção das pessoas ao Evangelho. Jesus, ele orienta seus discípulos a se absterem de si mesmos e de todo o luxo que essa terra fornece. Finalmente chegamos a outra convocação, então, que Jesus faz, após ele dar uma dura nos fariseus e escribas. Os fariseus e escribas estavam muito focados na tradição, eles estavam muito focados nos livros de teologia,
nos livros cristãos, estava muito focado naquilo que os outros falam, mas não estava focado nas Sagradas Escrituras. E Jesus, ele diz que essa é uma maneira de rejeitar as Sagradas Escrituras. E agora ele vai dar um outro chamamento aos seus discípulos, ou convocação, como Marcos ele tem registrado no seu livro. E nós iremos ver então que o Rei Jesus, ele convoca ou chama os discípulos ao verdadeiro entendimento do que contamina o homem. Porque, como nós vimos, os fariseus e escribas, os grandes mestres religiosos, os exemplos de fé daquela época, eles estavam focados muito no método, porque é isso que a tradição nos leva a fazer. Eles estavam focando muito no exterior, naquilo que deve fazer. Isso é assim, isso pode? Sim. Isso não pode? Não. Isso pode, isso sim, porque te santifica. Isso não, porque te contamina. Muito no exterior, e Jesus, ele vai nos orientar a isso. Eu fiz o sermão de uma maneira diferente, onde nós, dos versículos 14 a 16, vamos ver essa tese, essa ideia principal, que o autor ele apresenta, e depois nós vamos ver o desdobramento. Ou seja, Jesus ele vai mostrar exatamente isso que eu estou defendendo, que ele está convocando seus discípulos ao verdadeiro entendimento do que contamina o homem. Vamos ver versículos 14 a 16. Veja comigo, vamos ver verso por verso. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Então veja, esse convocando eu já usei na minha contextualização, e essa palavra é usada grande maioria das vezes para os discípulos, mas incrivelmente é usado também para os fariseus, quando eles estão falando para Jesus que ele expulsa por Beelzebu, ou seja, por Satanás, aquelas coisas que eles estão fazendo. Então perceba, parece que Marcos ele já está mostrando para nós que o chamamento, que o convite é feito para todos, mas não são todos que aceitam o convite. E a gente vai ver isso aqui, porque Jesus ele convoca a multidão. Então ele convoca a multidão que está lá, discípulos e não discípulos, para ouvirem o que ele vai dizer. E perceba, no texto, no versículo 14, a gente vê uma similaridade com o capítulo 4 de Marcos, que ele fala: ouvi-me todos e entendei. Se você for lá para Marcos capítulo 4, versículo 12, vai estar falando assim: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso aqui é uma profecia de Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, onde Jesus, ele toda vez que anuncia isso, ele vai falar uma parábola, e de fato, essa é uma parábola que ele vai dizer, conforme nós vamos ler na narrativa. Mas o fato é que Jesus, ao falar em parábolas, ou seja, falar princípios eternos na língua popular, aqueles que não entenderam o reinado de Deus, o tempo do reino de Deus que se choca com este tempo em que vivemos, essas pessoas, elas não vão entender porque estão com o coração cego por si mesmas. Esse é o ponto. Não é que Jesus, ele fala em parábolas justamente com o objetivo para cegar as pessoas, é que as pessoas já estão cegas, e elas ouvem, elas vêm culto após culto, domingo após domingo, saem daqui, estamos no capítulo 7 de Marcos, e nada muda, tudo permanece do mesmo jeito. Então Jesus está falando, eu estou falando aqui, e não vão compreender. E mais uma vez ele está chamando essa atenção: ouve-me todos e entendei. Eu vou falar agora algo importante, um princípio eterno. E os ouvidos, eles devem ser abertos e entendidos, porque se ouvir e não entender, não vai praticar. Era isso que as pessoas com coração duro de pedra faziam.
Versículo 15, ele vai dizer então o que é isso, o que é que ele vai ensinar para a gente? Porque ele convoca a multidão, ele vai falar versículo 15 e 16, diz assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, o que Jesus vai defender aqui é que ele está chamando os seus discípulos e dizendo: olha, eu vou explicar, eu vou dar entendimento para vocês, de fato, compreenderem o que contamina. E o que contamina não é nada exterior. Ou seja, não é o ambiente que contamina alguém. Não é algo que de fora entre e contamina, mas existe algo que sai do homem, isso é o que contamina. Isso vai ser melhor explicado, por isso que eu estou explicando agora. E ele fala, versículo 16, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E mais uma vez, veja como o princípio da parábola realmente é verdadeiro. Leva a gente para o capítulo 4 de novo. Capítulo 4, versículo 9, capítulo 4, versículo 23, ele vai falar a mesma coisa nas parábolas. E Jesus ele está então dizendo aqui, não basta ouvir superficialmente. Nós temos que ouvir com o coração, como na parábola dos solos, coração contrito, coração quebrantado, porque se a gente não ouvir assim, existe um julgamento de Deus, lá no capítulo 4, versículo 24, ele vai dizer, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão, e ainda se vos acrescentará, e ele vai explicar o que significa isso, pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, será tirado. Isso significa o quê? Tem muita gente que ouve muito, que tem muito conhecimento, mas não corresponde à verdade que tem em si. Isso que tem vai ser retirado. Em que sentido? Essa pessoa acha que está aprendendo sobre o reino de Deus, mas não está aprendendo. Então, ela está cega, seu coração está duro, mas ela não percebeu que não está entendendo o reino, não está entendendo os princípios do rei. E Jesus está mais uma vez trazendo essa mesma sentença, se a gente não compreender o que ele vai falar agora. Então nós vimos que o rei Jesus, ele convoca seus discípulos ao verdadeiro entendimento do que contamina, versículos 14 a 16. E o primeiro entendimento verdadeiro do que contamina é que não existe nada fora que entre e contamine. Versículos 17 ao 19. Acompanha aí comigo. Versículo 17 diz: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então veja, parece que o princípio da parábola que a gente expôs no capítulo 4, realmente se comprova aqui. Porque os discípulos, aqueles que querem se achegar a Jesus, de fato, eles estão preocupados com o relacionamento com Jesus. Então, quando eles não entendem uma parábola, eles vão fazer o quê? Vão procurar, vão se achegar a Jesus. E eles vão para um canto privado, uma casa, e a multidão é deixada de lado, ou seja, os que não são discípulos, mais uma vez, não vão ter a explicação da parábola, porque eles não querem admitir que não sabem, eles não querem admitir e se arrepender dos seus pecados, porque o seu coração está endurecido. E aí, versículo 18, Jesus disse, então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar. Então veja, meus irmãos, me parece aqui que Jesus, ele tem muita paciência, muita misericórdia com seus discípulos. E é assim com a gente também. Nós erramos,
nós pecamos, verdades são ditas no decorrer da nossa caminhada cristã e às vezes não compreendemos ela. Mas nunca é tarde demais para se arrepender, para voltar a princípios da fé, para entender quem realmente é Jesus, para entender como se relacionar com Ele, porque Jesus, embora fale isso para os seus discípulos, Ele ainda assim os responde, Ele ainda assim está de braços abertos para explicá-los tudo sobre o que Ele falou. E assim pode ser conosco também. Não interessa seu tempo de caminhada cristã, sempre existe um tempo para aprender e reaprender e se renovar com a palavra de Deus. Versículo 19, ele diz: porque não lhe entra no coração, mas entra no ventre, e sai para o lugar escuso, para a latrina, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Então Jesus, ele explica aqui para a gente, olha, não é nada externo. Então, se não é nada externo, e perceba, tem alguns estudiosos que falam, não, ele está falando aqui só de comida. Mas não está, meus irmãos, porque se a gente voltar nos versículos anteriores, a gente vai ver que os fariseus estavam falando sobre purificar a si mesmo inteiramente, purificar os objetos e purificar uma cama, entendeu? Então, ele não estava falando só de alimentos, mas ele usa os alimentos para mostrar que a contaminação verdadeira é outra, não é essa que eles estão enfatizando. Então, os fariseus, eles se preocupavam muito com o método. O método é o quê? Por exemplo, você vai namorar, aí você não pode beijar na boca, porque senão você pode fugir à santidade. Você vai namorar, é bom que você fique em locais públicos. Você vai namorar, é bom, ou seja, a gente vai fazendo regras, e as regras, elas são boas, mas elas são ruins a partir do momento que a gente obedece às regras, a gente obedece àquilo externo e não sabe por que está obedecendo. E, na verdade, não é nenhuma preocupação do nosso coração, mas a gente está obedecendo porque foi assim que foi passado para a gente. Perceba, será que eu ou que vocês, nós estamos caindo nesse problema de focar demais no exterior? Porque Jesus está falando aqui, olha, a ênfase não é no exterior, não é isso que contamina. Você não sabe que aquilo que entra, e aí ele usa a ilustração do alimento, vai sair, e isso passa perto do coração, nem passa perto do coração, mas vai sair. E aí perceba, a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que na igreja, por exemplo, para os irmãos aí que são antigos, o que na igreja a gente retiraria que seria escândalo para você ou para mim? Será que esse púlpito, se a gente tirasse, um dia resolvesse tirar, aí você, oxe, onde é que está o púlpito? Não, a igreja tem que ter púlpito. Será que a gente tirasse esses bancos e colocasse outros bancos menos confortáveis? Será que se a gente tirasse a mídia, e aí quem trabalha na mídia, rapaz, tiraram a mídia, eu não vou para a igreja mais não agora. Tiraram a mídia, eu trabalhar na mídia. Será que se um dia a gente tirar o departamento infantil, aí não, departamento infantil tem que ter o MP, tem que ter UPA, será que se a gente tirasse essas coisas, será que você ainda ficaria na igreja? Ou será que essas coisas, elas se transformaram essenciais? Se a gente tirasse o piano, se a gente tirasse a bateria, se a gente tirasse o microfone, se a gente tirasse todas as coisas que não são essenciais, como estaria o seu e o meu coração? Porque se o seu coração se incomodou um pouco sobre essas coisas, isso revela que a ênfase está no exterior. A ênfase está no exterior. Ou pior, se alguém entra na igreja, essa pessoa é visitante, ou essa pessoa é novo convertido, e ela entra na igreja, ela está vestida de uma maneira inadequada, está aparecendo partes dela, ela está chamando a atenção, e aí você fica olhando assim, ó, fica olhando,
E aí? Entendeu? É assim? É assim que a gente trata as pessoas? Porque se é assim que nós estamos agindo, provavelmente estamos nos importando muito com aquilo que menos importa, é o que Jesus falou. Porque se nós chegamos e olhamos uma pessoa assim, será que nós estaríamos aptos para receber travestis, para receber gays, lésbicas na nossa igreja? E como é que nós olharíamos isso? Será que a gente trataria essas pessoas de uma maneira respeitosa? Será que elas se sentiriam respeitadas em nosso meio? Porque são pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. Novo convertido está caminhando na fé. E a gente tem que se importar antes da aparência, se importar com a pessoa. A pessoa ali é o mais importante. E se a gente trata alguém assim, com certeza, essa pessoa não vai querer voltar à nossa igreja. Porque nós estamos nos importando com o externo. Porque a gente nem conhece a pessoa, nem sabe o nome dela, nem sabe a história dela. Não sabe nada sobre essa pessoa, mas já está, entendeu? Com os nossos olhos focados no exterior, julgando e premeditando as coisas, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E o exterior não é o que contamina. Veja, Jesus fala que não devemos ser assim, porque essas coisas, elas vão para o pior lugar possível. Nós temos que nos importar com as almas, as pessoas. Imagine, por exemplo, que eu tenho um copo de água, esse copo de água está cheio, e nesse copo de água nós vamos, como esse aqui, né? Esse copo de água que tem água dentro, ele é jogado terra aqui nele, aqui no exterior, no vidro. E cada vez eu jogo terra no vidro, ele não pega aqui onde adentra, né, onde poderia adentrar. Será que a água aqui dentro se contaminaria? Provavelmente não, né? Com certeza não se contaminaria. E é isso que os fariseus estavam fazendo, eles estavam preocupados com esse copo de água e com o vidro exterior, mas e dentro? Como é que estava dentro? Se eu lavar por fora e parecer bem por fora, eu não lavei dentro. Mas por fora parece que eu lavei. E isso, meus irmãos, revela uma preocupação com a forma das coisas. Nós somos tendenciosos a nos preocupar com a forma das coisas. Veja, hoje, na igreja presbiteriana, nós temos várias vertentes teológicas. Existem vertentes que acreditam que a Santa Ceia deve ser bebida com vinho mesmo. E não abre mão de jeito nenhum. Existem pessoas que dizem assim, olha, se tiver departamento infantil é pecado. Se tiver departamento infantil na igreja é pecado. Se for lá no culto à noite e levar as crianças para cultuar no culto infantil, é pecado. Todo mundo tem que cultuar junto. E meus irmãos, essas coisas, elas estão na forma. Elas não estão dando as pessoas espiritualmente, porque a forma, ela muda com o tempo. O que é que mudou com o tempo, por exemplo? Bateria não podia em várias igrejas, guitarra não podia em várias igrejas, são formas de coisas, entendeu? A crente assistir TV não podia, são formas, são regras exteriores, e cada vez mais que a gente vai se levando a essas regras, o nosso coração ele vai ficando mais endurecido, de pedra, assim como os fariseus. E nós vamos dando ênfase mais nas regras, mais nas coisas, mais em como deveria ser, e menos nas pessoas, e menos no nosso coração. Então esse é o perigo. Ao ponto, meus irmãos, da gente chegar, e eu já vi vários pastores falando isso infelizmente, que o que contamina e o que desvia os jovens da igreja é a universidade. E esse texto fica como?
se a universidade desvia alguém. O que desvia alguém não é o que está fora. Veja, não é o que está fora. É isso que Jesus está falando para a gente. E vamos ver, então, o que é que pode contaminar a gente, né? O Rei Jesus, ele convoca os discípulos ao verdadeiro entendimento do que contamina o homem. Vemos isso nos versículos 14 a 16, e vimos que o primeiro entendimento verdadeiro é que não existe nada de fora que contamina o homem, versículo 17 ao 19. Segundo, o entendimento verdadeiro é o que sai do homem é o que contamina, versículo 20 a 23. Diz o seguinte, versículo 20, e dizia, o que sai do homem é o que contamina. Como assim o que sai do homem? Vamos perguntar ao texto, como assim? E aí o texto vai responder, versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Cansei aqui, tá vendo? Tá vendo a lista que tem no seu e no meu coração? É essa aqui, ó. O que contamina, meus irmãos, então, é o coração. O coração é que é a fonte. E se o coração é a fonte, nós devemos nos importar com o coração, com o nosso coração e com o coração de cada membro dessa igreja, das pessoas que visitam essa igreja. O importante é o coração. Porque através do coração, veja só o que o autor fala, é que saem ações. Ele está falando furto. Tem como eu furtar alguma coisa no pensamento? Eu penso, né, que vou furtar, mas eu não furtei mesmo. Mas o furto é uma ação, mas ela começa no pensamento. O homicídio começa no pensamento. O adultério começa no pensamento. A avareza, pensamento. Malícia, pensamento. Por fim, ele vai terminar com algo que talvez não seja muito claro, e por isso que eu vou esclarecer só esse, que ele vai falar a loucura. E a loucura é a insensatez. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai nos livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Jó, entendeu? E aí você vai ver que a insensatez é o quê? Não temer a Deus. Então, está no coração. Não temer a Deus. A loucura, a insensatez. Alguém louco, biblicamente, é alguém que não teme a Deus, que vive a sua vida como se Deus não existisse, e como o autor de Eclesiastes fala, que ele não fosse o juiz que iremos prestar contas. Tem gente que vive assim. E a Bíblia está dizendo que é no coração que começa tudo isso. Versículo 23 vai falar, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E mais uma vez, voltando para aquela ilustração do copo de vidro, se eu tiver aqui o copo de vidro, né, como eu já mostrei, e tiver água aqui dentro, aí sim, se eu colocar alguma coisa aqui dentro, se eu colocar terra e mexer, vai contaminar. Então é o coração que ele precisa ser lavado, mas o coração ele não consegue ser lavado com nossas ações. O coração ele só consegue ser lavado através de Jesus Cristo, através de uma entrega do seu e do meu coração a Jesus e um relacionamento com Ele. Aí o nosso coração, ele parece impossível de ser limpo, como essa água. Como é que a gente vai tirar a terra e separar a água, né? Talvez existam procedimentos que eu nem conheço, mas é quase impossível, né, assim, ao nosso entendimento popular. Mas Jesus, ele consegue tirar e aperfeiçoar e tirar as impurezas do nosso coração. E a ênfase, então, que nós vemos nesse texto aqui é interior.
a principal coisa, o principal objeto que Deus quer, e é esse que nós devemos consagrar a Ele, é o nosso coração, é o significado das coisas. O significado das coisas é que deve orientar o que fazemos, meus irmãos. Não é simplesmente assim, não, você tem que se sentar assim, não, você tem que se vestir assim, não, agora você faz isso, você faz aquilo. Por quê? Essa é a pergunta. Por que eu tenho que fazer isso? Por que é assim e não poderia ser daquele jeito? Porque as pessoas que estão muito focadas na forma das coisas, elas não conseguem pregar o evangelho para todo mundo. Porque tudo que ela faz, na forma que ela faz na sua igreja, parece essencial. Ele não pode tirar nada. Mas só que as pessoas que estão preocupadas com o significado das coisas, elas se importam com os princípios, por mais que haja mudanças, desde que exista princípios que mantenha o meu relacionamento saudável com a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês, meus irmãos. Teve uma vez que eu acho que eu ia pregar, dar algum EBD lá em Recife, e aí eu estava estudando, e eu ia usar uma ilustração, aí eu pensei, rapaz, não vou usar essa ilustração não, porque a igreja não é minha, não sei o quê. Mas agora que eu estou como pastor, eu vou falar para vocês qual era a ilustração. A ilustração era a seguinte: os meus sogros, como muitos sabem, eles tiveram mais de 30 anos aí dedicados em evangelização para índios, né, com a tribo Yanomami, principalmente, a maior tribo do Brasil, e eles ficaram na floresta amazônica evangelizando, apresentando o evangelho para aqueles índios. E a conversão, assim, os livros de história tratam os índios como se fosse uma pessoa assim boba, né, uma criancinha, mas pelo contrário, os índios são muito espertos, viu? Eles dificilmente são enganados. Eles até aceitam Jesus só para se aproveitar das coisas que os brancos vão dar. Então os índios são muito espertos. E aconteceu que demorou a conversão, né, dos índios lá, sei lá, por volta de 5 anos, por aí. Eles pregando intensamente, vivendo na tribo, falando a língua dos Yanomamis, etc., vivendo com eles. E aí teve um vídeo que eu estava vendo deles, quando eu estava estudando para esse sermão ou estudo, que eu ia dar, que caramba, isso aqui ilustra bem o que eu quero falar. E aí foi o seguinte, meus irmãos, que eu achei lá. Eu encontrei os índios cultuando a Deus. E o modo que os índios que se converteram cultuam a Deus, não é assim paradinho que nem vocês, não. Entendeu? Eles ficam dançando, eles ficam conversando um com o outro assim, entendeu? Aí meu sogro fica lá pulando, dançando e lendo e tal. Aí se fosse aqui, bicho, sem ordem e decência, não é não? Se fosse aqui. E aí eu pensei, rapaz, eu não vou usar essa ilustração na minha denominação por causa disso. Porque pode ser que alguns irmãos olhem muito o exterior, e se talvez missionários da IPB fossem lá para a tribo Yanomami, como é que eles iam lidar com isso? Com essa cultura deles, que não afeta em nada o evangelho. E na cabeça do Yanomami, aquilo é ordem e decência. Veja, é o princípio bíblico, é ordem e decência, é a forma. O princípio, ordem e decência, mas a forma que isso se manifesta não é do mesmo jeito em toda a cultura, entendeu? E muitas vezes, perceba como isso afeta a chegada do evangelho. E aí, meus irmãos, vou falar outra coisa para vocês, outra ilustração. Tem irmãos nossos que acreditam que a ceia é só com o vinho mesmo e só com o pão. E aí, lá na tribo indígena, por mais que a floresta amazônica seja fértil, não vinga o fruto da uva e nem o trigo. Agora, nenhuma dessas igrejas está disposta a dar o dinheiro do transporte do vinho para uma igreja de índios ceiar e nem o pão para eles ceiarem, porque é muito caro. E lá eles ceiam com um beiju e com a bebida deles.
O princípio é a ceia. E se você estiver com uma ênfase muito na forma, você vai ficar escandalizado. Você nem vai conseguir se alegrar, porque pessoas estão sendo salvas e ceando ao Rei Jesus. Isso era o que os fariseus faziam, sabia? Eles ficavam escandalizados. Quando Jesus, ele pegava na mão de um impuro, quando Jesus, ele falava umas coisas, eles ficavam escandalizados, como eles estão aqui agora. Meus irmãos, nós temos que nos importar com o significado das coisas. O significado é adorar, o significado é louvar. Com instrumentos, sem instrumentos, não sei, pode ser, pode não ser, entendeu? Isso não vai mudar, mas o princípio é louvar a Deus. O princípio é pregar a palavra, com púlpito, sem púlpito, no banco, na areia, onde for. O reino de Deus, ele é replicável. Então, raciocine, se o que você e eu nós pensamos não for replicado no Polo Norte, não for replicado no Polo Sul, não for replicado na floresta amazônica, provavelmente estamos pensando no exterior e não no significado das coisas. E o significado das coisas, cada vez que pensamos nele, isso irá nos levar mais a um coração rendido ao Senhor Jesus Cristo, mais um coração parecido com o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, um coração parecido com o Senhor Jesus. Olha alguém que está totalmente vestido de uma forma que a Bíblia condena, mas essa pessoa vai procurar amar primeiramente essa pessoa antes de falar qualquer coisa, porque você está se importando com o coração daquela pessoa. E você e eu não sabemos de pronto como está o coração de ninguém, a não ser que a gente vá na casa dessa pessoa, a não ser que a gente frequente a vida dessa pessoa, a não ser que essa pessoa seja uma íntima nossa. Aí é diferente. Aí nós podemos talvez ter essa liberdade de chegar assim. Mas veja se você e se eu, nós estamos se importando com o significado. Porque o significado não é simplesmente você olhar uma situação e dizer, vixe, mas você já olhou a vida daquela pessoa, você sabe o que ela está passando, você sabe se ela não dormiu aquele dia, como é que ela está. Procure o coração das pessoas e sonde o seu próprio coração. Examine a si mesmo. Ao longo do sermão, meus irmãos, nós vimos que Jesus, ele nos chama para um entendimento mais profundo sobre o que realmente contamina o homem. E a mensagem que ele nos traz é clara: a contaminação não vem de fora, ela começa dentro de nós, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas intenções. O que realmente nos afasta de Deus não é o exterior, mas é o nosso próprio coração em contato com o exterior. Jesus está nos chamando a olhar para dentro, a refletirmos o que está saindo do nosso coração e que tem moldado a nossa vida. Se você percebe que está contaminado, há um convite para a purificação, há um chamado de Jesus para você, para mim. É um chamado de não negligenciar o Espírito Santo, que tem ido ao seu encontro e ao meu encontro, em nossos corações. E ele está dizendo que é possível ser limpo, ser aperfeiçoado, não pela sua força, não pela minha força, mas pela graça de Cristo e pelo poder de Cristo oferecido através do perdão dos pecados e do arrependimento contínuo que devemos ter, que isso sim é um coração contrito e quebrantado. Meus irmãos, que sejamos todos purificados pelo sangue de Jesus e que nós possamos sair daqui refletindo a sua santidade, a sua paz e o seu amor. Convido a igreja a fechar seus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença para te agradecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos alerta e nos dá uma verdade
grandiosa que devemos nos atentar, que não é o exterior que contamina, mas terrivelmente somos nós mesmos, o nosso coração. Deus, que verdade é horrível, que verdade aterrorizante. Pedimos a Ti que, já que não temos força em nós mesmos, que o Senhor possa transformar os nossos corações. E os nossos corações, eles possam sair refletindo a Tua santidade, a Tua obra de salvação e toda a transformação que o Senhor quer. Nos ajuda a focarmos no coração das pessoas, em nosso próprio coração, Deus. Nos ajuda a tirar a tendência de nós mesmos em se focar no exterior, nas aparências, no formato das coisas. Nos ajuda a ter um coração que esteja preocupado com o significado, com a profundidade de todos os princípios eternos. Nos ajuda, Deus, a ter olhos espirituais e ver, Deus, aquilo que realmente tem nos contaminado. Nos ajuda, Santo Espírito, nos capacita, nos purifica e cuida de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.